Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos tentar arrumar esse problema, mas de uma maneira com que, sei lá, seja um pouquinho mais. Não sofra de problemas com memória. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Eu vou criar uma função aqui, que é uma função, vamos chamar de len. Tá, vocês sabem que já existe strlen, né? Mas tudo bem. Eu vou fazer a minha versão da strlen. Eu vou passar aqui uma string, esse cara vai retornar qual que é o comprimento da string, tá? Então eu tenho um inteiro, o contador zero, basicamente é o que eu tenho aqui, né? Tá. E aqui eu vou trocar esse cara por str, aqui, e aqui é i, e aqui eu dou um return no i, certo? Então, isso daqui, o strlen, ele vai me dar a quantidade de caracteres, exceto o barra zero, que eu tenho no vetor. Então, com isso, eu já conseguiria me livrar disso daqui tudo, certo? Então, eu poderia trocar isso para str len str, tá bom? Aqui já ficaria melhor. Só que nós temos o problema aqui ainda. Já simplificaria essa primeira parte, que eu acho que ficaria bom. Só que nós temos um problema aqui, e qual que é o problema? Bem, o problema é que eu estou dando uma lock. E quem libera essa memória? Quem está liberando essa memória, Matheus? A RIP? A memória RIP. Quem tá liberando a memória RIP quando eu não uso mais? Ninguém. 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 Esse programa ele faz assim. Eu tenho que calcular um maiúsculo. O que que eu faço? Eu vou lá e aloco memória. Preciso de calcular mais um maiúsculo. Vou lá, aloco mais memória. Preciso de mais maiúsculo. Aloco mais memória. E aí, toda vez que ele What? vai fazer esse maiúsculo, ele aloca mais memória. E ele fica alocando, 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 alocando memória. E aí, quando ele vem para cá, toda vez que você fala uma lock, bem, o maloc não quer nem saber que você já alocou memória uma vez. Você está pedindo para alocar de novo, ele vai alocar de novo. E cada vez ele recebe mais um bloquinho de memória. E aí a memória do seu computador acaba eventualmente, certo? Por quê? Porque você está alocando a memória e não está liberando a memória que você aloca. Esse é o Mas primeiro agora que você erro. já fez esse, essa falha Uhum. aí, então você tem no seu, algum espaço de memória do seu computador que está tá alocado Sim, para algo que não está usando ele, certo? exato, exatamente. Ah, entendi. E aí por isso que se chama vazamento de memória. O programa continua rodando e cada vez que o programa roda, ele pega mais uma memória. Ele roda mais um pouco, ele pega mais um pouco de memória. Bem, vocês já devem ter acontecido isso. Você tá rodando, sei lá, um software, alguma coisa, e com o tempo ele vai piorando, até que chega uma hora que você tem que parar, sei lá, desligar o computador, desligar o programa, começar de novo. Em geral, quando acontece isso, cara, é porque o programa está lentamente usando mais e mais e mais e mais e mais memória. E basicamente, como é que acontece isso? Eu aloco a memória, mas eu não desaloco. Eu não libero. Cada vez que eu rodo esse carinha aqui, ele aloca a memória. E quando que ele desaloca? Nunca. Só quando o programa acaba. Por isso que você tem que abortar o programa. Você tem que ir lá e cancelar o programa. Matar o programa. Por quê? Porque a única maneira que você tem de liberar a memória é acabando com o programa. Você mesmo não está liberando a memória. Mas assim, Ades, Diga. então, por exemplo, você executou esse programa uma vez e Uhum. ele acabou a execução, certo? Sim. Essa memória continua alocada lá Não, na não. RAM? O programa acabou, já era. O programa acabou, toda a memória que ele Ah, sim. alocou está liberado. Então essas execuções que você fez aí, não tem mais nada delas na RAM. Não tem mais nada. Ah, Mas qual é o saquei. problema? O problema é que a gente está fazendo um programinha muito simples, mas imagine que você está fazendo, sei lá, um jogo ou alguma coisa que tem que ficar algum tempo rodando ali, certo? Quando você termina o programa, tudo que você alocou é liberado. Mas é só assim que o seu programa vai desalocar a memória automaticamente, entendeu? E aí a pergunta é: você quer liberar, quer que o seu programa termine desse jeito toda vez? Meio que abruptamente toda vez? Não. Você tem que fazer o programa correto, de tal forma que ele não sofra esse problema. Então, o que a gente está falando aqui? O que eu estou falando, na verdade, para vocês? Quando você vai fazer a alocação dinâmica de memória,
Você tem que se preocupar com, eu aloquei a memória, cara, alguém tem que liberar essa memória, certo? Mesmo se falar assim, mas o programa vai acabar e vai liberar a memória. Cara, começa assim. Começa assim que você não acaba o último trabalho de CC1. Por quê? Porque no último trabalho de CC1, se você não liberar memória você mesmo, você não consegue fazer o programa ir até o final. Então, é um hábito que você tem que pegar desde o começo. Você deu uma lock, para e se pergunta: quem vai liberar essa memória? Certo? Quem vai liberar essa memória? Existem basicamente duas maneiras de você fazer isso. Uma delas é a seguinte: você está reparando que o malloc ele é colocado nessa variável aqui, strup? Sim? Sim. Uhum. E essa variável é o que eu retorno? Uhum. Então, o que ele está retornando aqui? Ele está retornando a posição que o malloc retornou. Concorda? Sim, sim. E aí, quando eu vou na linha 35, o que tem na linha 35? Eu tô, Tem onde eu tô recebendo essa. Tô recebendo esse retorno. eu tô recebendo esse retorno. Quer dizer, o que eu tenho no frase maiúscula aqui do main é exatamente o que o malloc retornou pro str maiúsculo lá em cima. Então, se eu vier aqui e falar free frase maiúscula, esse programa estaria ok. Só é perigoso, tá? Não é assim que eu acho que a gente deveria fazer, porque ele é um pouco mais difícil de entender. Só que estaria ok. Nenhum problema do ponto de vista de memória. Olha só, ele aloca uma memória aqui, na linha 16. Ele retorna essa memória aqui, na linha 26. Eu pego o retorno dessa memória na linha 35 e eu libero essa memória na linha 37. Se você der uma olhada em tudo que está acontecendo aqui, tá tudo beleza, tudo combinando certinho, todo mundo fazendo a sua parte, o programa vai funcionar. Certo? Qual que é o problema de fazer desse jeito em particular? De novo, não é um problema, nem um problema de memória, é que o programa fica mais difícil de você manter. Para você fazer o programa desse jeito, você tem que ter certeza absoluta que esse cara aqui vai alocar e um outro cara vai desalocar para ele. Você entendeu? Então imagina o seguinte, imagine que eu passasse pro Cirilo implementar esse cara aqui. Aí ele vai implementar. Cara, eu teria que de alguma maneira ele me avisar. Ó, tá aqui a frase maiúsculo, mas não se esqueça de liberar quando você não usar mais. Entendeu? Teria que fazer isso. Inclusive, se você olhar tem algumas funções que você acha da própria linguagem, e biblioteca e tudo mais, que ela fala isso, ela fala explicitamente isso. Ó, esse cara vai alocar uma memória e você tem que desalocar a memória quando você não precisar mais. Ele te avisa que você tem que desalocar a memória quando você não precisa mais. Tá bom? Se você fizer isso, se você não fizer isso, não desalocar a memória, você vai estar sofrendo de vazamento de memória eventualmente. Agora, a melhor maneira mesmo de fazer esse programa funcionar, Ô, sinceramente, Ades, diga, você garoto. pode refrescar por que foi que você criou na linha 17 o STR2? O STR2, boa. Eu poderia ter feito direto no STRUp aqui, você acha, né? Não disse assim, mas poderia ter feito, você fez aquilo lá foi só pra Hum, dar um erro, não foi? Não, desse jeito aqui não funciona. Porque o que eu vou estar retornando aqui? Eu vou estar retornando o STRUp, certo? Uhum. Mas o STRUp não aponta mais para o começo do bloco, porque você fez ele andar na linha 21. Ah, Concorda? saquei, Então saquei. você fez o que tinha que Uhum. fazer, você alocou um bloco, você fez o que tinha que fazer, mas no final você não sabe mais onde o bloco está. O bloco está lá atrás. Sim, Então entendi. eu tenho que voltar ao começo do bloco. Por isso que eu fiz uma gâmbia aqui, que é de ter essa variável que guarda. Esse cara aqui guarda o que foi alocado. Esse cara aqui é um carinha que eu vou fazer andar nesse cara que foi alocado. E eu retorno o que foi alocado lá em Do cima. STR. Beleza? Mas, assim, por exemplo, eu sei que isso é uma puta gambiarra também, mas Uhum. eu poderia, por exemplo, criar um for para Uhum. retornar o STR pro começo usando o len. Poderia, poderia. Aliás, Só que- só que seria mais gambiarra do que eu fiz, tá? Não, Eu, obviamente, eu sei eu, que isso é uma baita da gambiarra eu já. poderia fazer assim, sabe? Ó,
já que nós gostamos de gambiarra, menos len, menos 1. Poderia fazer isso. Eu acho que isso aqui deve funcionar. Por quê? Porque o str up foi lá na frente, e aí eu peço ele menos len, que daí vai voltar lá atrás, entendeu? Hum, Isso aqui deve funcionar, eu acho que deve funcionar igual, deve fazer certinho. Não? Por que não? O que ele reclamou? Ele reclamou do strlen. Ah, tá, tudo bem. Eu vou ter que chamar, eu vou chamar aqui de my. Depois hoje ainda eu explico por quê. Eu vou chamar de mystrlen. Senão ele vai dar aquele warningzinho besta lá. Agora sem warning. Agora se eu rodar aqui, já deu errado. Ele já deu invalid pointer, porque esse carinha aqui deve estar errado. Deixa eu ver. Tá, agora vai. Então era aquilo, strlen não strlen menos 1. Esse free aqui, invalid pointer, é porque eu tentei liberar um bloco que não era o começo do bloco que o malloc deu. Entendeu? Então já tinha dado errado também. Mas de qualquer forma, é gambiarra, né? Isso aqui é gambiarra. Não é assim que a gente vai fazer, não. lógico. Tudo bem? Então, bem, o que a gente vai... O Rodrigo perguntou que se isso dá certo é só porque o char ocupa um byte. Porque o char... Não, por qualquer coisa. Porque quando você faz aritmética de ponteiros, ele vai retornar a quantidade do tamanho do ponteiro. Então, por exemplo, do elemento apontado. Então, se aqui fosse float, a gente estivesse trabalhando com float, e eu falasse ponteiro menos 10, vão ser 10 floats no passado. Entendeu? Então, não é só porque é 1, não. Bem, vamos lá. O que a gente tem que fazer? De novo, esse cara aqui funciona, e esse cara aqui não tem vazamento de memória. Apesar de que ele tá feio desse jeito aqui. O que a gente tem que fazer? Qual que é a solução? Que eu acho que é a solução que a gente tem que buscar. Tentem evitar que uma função dê malloc para outra função da free. Certo? Não tem problema nisso, eu não estou duvidando da capacidade de vocês de fazer isso corretamente, mas as coisas tendem a ficar cada vez mais complicadas. Então, uma regrazinha que costuma ajudar é quem deu malloc da free? A menos que você não consiga fazer exatamente dessa forma, quem deu malloc da free. Se não dá para fazer isso, às vezes não dá, cria um carinha para dar malloc e um carinha só para dar free. E o cara que chama um cara, chama o outro. Certo? Como assim? Aqui, por exemplo, poderia ter uma outra coisa que seria assim. Um void libera str. A gente vai fazer coisas parecidas com isso depois. Então, esse carinha aqui, ele aloca. Então, eu vou pegar, faço o que eu tenho que fazer, e aqui eu vou chamar o libera str. E o libera str, basicamente, ele só vai dar free. Nesse caso aqui seria bem trivial, porque não... simplesmente o que ele está fazendo é simplesmente chamar o free, só que ele passa um recado muito importante. Ele não tem um free sem malloc. Entendeu? Esses dois caras aqui você entrega para a mesma pessoa implementar. Entendeu? A mesma pessoa vai implementar esses dois carinhas aqui. Você não vai passar, um cara vai implementar esse cara que dá malloc e um cara vai implementar esse cara aqui que dá o free. Não, esse cara vai implementar as duas partes. Do outro jeito, o que a gente tinha? A gente podia ter uma situação onde um cara implementa isso e o outro cara usa. E aí esse outro cara, ele tem que colocar um free no programa, sendo que ele nunca deu malloc. Ok, eu sei que as coisas ainda estão um pouco confusas porque parece que está complicado desnecessariamente. Vai fazer mais sentido amanhã, quando a gente começar a ver struct, que é uma próxima coisa que a gente tem que ver que casa bem com ponteiros, tá? Mas tudo bem. Por fim, para a gente fechar aqui, o que eu faria? Como é que eu implementaria esse programa? De uma forma que eu acho que seria ok, que não teria problema. Então vamos lá, desde o começo.
eu vou passar aqui char asterisco. Em vez de ser char asterisco aqui, ele vai ser void, não vai fazer nada. Char asterisco, vamos chamar de str destino e str origem, ok? Eu não preciso disso. Enquanto o str origem for diferente de 0, eu vou comparar esse carinha aqui. E aqui eu vou colocar o str destino. Str destino mais, str origem mais. Str destino recebe 2 e ele não tem que retornar nada. Ele é void. Se ele é void, ele não tem que retornar nada. Certo? Olha só, o que aconteceu nessa parte aqui. É exatamente o que a gente tinha antes. Só que sumiu a complicação de eu ter um malloc nesse lugar aqui. Tá bom? Aqui não tem malloc mais. Eu recebo os dois ponteiros já e eu transformo um ponteiro no outro. E aí, é esse carinha aqui que vai se encarregar de garantir que tenha a... Quase. Diga, Na eu. 13, colocou STR DST, não um DST. Ah, verdade, tem razão. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Na hora da gente usar esse carinha aqui, a gente vai fazer assim, ó. str maiúsculo, frase maiúsculo, frase. Certo? Desse jeito aqui. Frase maiúsculo, frase. Só que daí, bem, o frase maiúsculo, agora ele não se preocupa em fazer a alocação. Só que alguém tem que alocar. Correto? Alguém tem que alocar. Porque se não alocar, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai conseguir colocar a informação? Tudo bem, mas aí eu posso pegar aqui um char. De novo, não é a maneira mais... Vamos dizer assim que o que a gente está fazendo hoje daria para fazer de N maneiras mais interessantes. Mas o que a gente vai fazer já é alguma coisa que é legal. Eu vou fazer aqui o malloc size of char vezes len mais 1. Eu faço o que tem que fazer e dou free em frase maiúscula. Qual que é? De novo, bem, a gente acabou complicando demais para poder simplificar, então fica um pouco artificial, mas na prática o que a gente está fazendo agora? Que a gente pega a linha, o que nós estamos fazendo? Nós estamos lendo uma frase na linha 32, nós estamos descobrindo a quantidade de caracteres dessa frase na linha 33, nós estamos alocando memória para exatamente o tamanho dessa frase, nós estamos chamando o cara para transformar em maiúsculo, ele vai fazer o que tem que fazer, a gente imprime a frase, usa a frase como tem que usar, e aí libera a memória. Certo? E aí libera a memória. E aí volta de novo. Então, qual é a vantagem desse programa em relação aos outros? Cara, tá aqui, ó, explicitamente. Linha 34 alocou a memória, a linha 37 liberou. Certo? Não tem... Só que agora, quando a gente está falando o frase, ele não passa agora, tá apontando para o final dele? Não. Por que não? Por que não, Matheus? Repara, é como a gente... O str origem e o str destino é como se fosse uma variável qualquer. O A e o B que a gente tinha na aula passada. Entendi. O que acontece quando eu altero o A na função? Ele é alterado lá fora? Não. Não. O que eu posso alterar com o ponteiro é quem ele está apontando. O conteúdo de onde ele está apontando. Mas não para onde ele está apontando. Beleza? Beleza. Então, isso aqui deve estar ok, deve funcionar. Vamos lá. Beleza?
tá lá, tá bom? Tá? Deixa eu parar a gravação.